Bom, hoje eu quero, como são textos curtos, né? O meu planejamento aqui é abordar a segunda, a terceira carta de João e Judas. Tá? Aí vai dar uma adiantada, porque Judas seria na próxima, mas é um capítulo pequenininho, né? Então a gente vai abordar aí, vamos começar aí na segunda carta de João, que não sei se é infelizmente ou felizmente, é mais do mesmo, né? Carta do João, a carta de Judas, vai continuar falando sobre problemas, né, na igreja. Então, o pessoal fala, poxa, mas você só fala de problema, eu vou fazer o quê? A carta fala de problema, né? Não sou eu que falo de problema. Então, ele faz ali um elogio, né? O João, ele é conhecido aí como o discípulo amoroso, né? O discípulo amado, mas ele também faz as correções, né? Mas ele, vamos dizer assim, é aquele pastor amoroso, aquele pastor que quer a conciliação, né? O exemplo aí contraditório com alguns outros apóstolos, como Pedro, né? Que era mais sanguíneo, né? Falava e depois é que raciocinava. Então ele começa lá separando alguma coisa, né? Ele diz lá que ficou alegre porque ele encontrou pessoas que andam na verdade. Conclusão que eu tiro aí desse verso 4 é: se ele está falando isso é porque havia, e é verdade, a gente no decorrer da carta vê isso, que haviam pessoas que não andavam na verdade. Ele deixa lá destacado, lá, andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então ele encontrou, né? Claro, nem tudo é 100% mal. Existe sempre a parte boa, o lado bom, embora às vezes a gente só olhe o ruim, né? É da natureza humana esse tipo de comportamento. Então, a gente vai analisar um pouco aí o que o João tem a dizer, né? Então lá no verso 6, ele faz uma declaração bastante enfática, importante sobre o amor cristão. Eu tenho destacado aqui que a mídia, novela, filme, né, ensina que amor é um sentimento, né, que é algo que a gente sente e começa, acaba, né, tem início, tem fim, mas não é isso. Não é isso o amor. O amor é decisão. Eu decido amar uma pessoa, apesar do pecado, apesar de ela não agir da maneira correta. Não significa concordar e aceitar, né? Mas o João começa dando esse destaque. E o que ele alega lá? Né? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então ele está destacando aqui que quem tem o verdadeiro amor, e a gente já comentou isso no domingo anterior também, né? É aquele que obedece os mandamentos. É algo racional, é algo que é uma decisão. Então aqui não está a questão de sentimento, eu gosto, eu quero, né? Ele está dizendo não, quem obedece o que foi ensinado por Cristo, quem obedece os mandamentos, é este aí o verdadeiro amor, né? E João, claro, considerado o discípulo do amor aí, começa já destacando isso, que ele vai dizer algumas coisas, né, que não vão agradar, mas tem que se lembrar que a base de tudo é o amor. E aí ele vai lá nos versos seguintes, e aí ele já começa, né? Depois lá do elogio, depois dele ter levantado que o importante é o amor, que devemos sempre considerar o amor, aí ele
faz alguns destaques lá, versos 7, 9 e 10. Ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. A gente tem visto aqui que a gente tinha um determinado grupo filosófico que estava atrapalhando, incomodando a igreja. Como é que era mesmo o nome desse grupo? Esqueci. Os gnósticos, né? Que tinham lá, resumindo, era muito mais, mas o que o pensamento principal do gnóstico era, o espírito está tudo ok, né? O problema é a carne, então não tem problema o que eu faço na carne. Então, para o gnóstico, ética, moral, bom comportamento, não significava nada, porque o espírito era o importante. E se você melhorasse o espírito através do conhecimento, né, da gnose, beleza, está tudo certo. Então, o resto não importa, o resto não tem problema. E isso estava contaminando a igreja primitiva, né? Esse tipo de pensamento acabava contaminando todo o restante. Então, Pedro, Paulo, né, todos esses estavam sempre questionando essa liderança que tinha esse conceito filosófico. Era algo que realmente atrapalhava bastante. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem Deus. Então, se vocês têm outra doutrina que não a que foi ensinada pelos apóstolos, não é de Deus. A doutrina, a verdadeira doutrina, é a apostólica ensinada por Cristo. E aí ele diz, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas, faz-se cúmplices das suas obras más. Então ele aumenta o escopo dessa crítica. Não é só aquela pessoa que está agindo dessa maneira. Ele diz, aquele que apoia, né, que dá as boas-vindas, que recebe essa pessoa, é cúmplice. A gente tem aí, não sou especialista nisso, né, mas no direito penal, que se uma pessoa esconde um assassino, ela é cúmplice do assassinato. Mas eu não matei ninguém, tá, mas escondeu, apoiou quem matou. Então, você é cúmplice desse crime. Existe até um artigo na lei defendendo isso. Então, o João está se dirigindo a essas pessoas, ele está alertando a essas pessoas. E nos primórdios da igreja haviam três tipos diferentes de ministério, né? Haviam aí diferenças entre esses ministérios e por incrível que pareça, também havia divergência entre esses ministérios. Olha só que coisa, né? Essa questão da divergência aí é antiga, né? Já estava presente lá 60, 70 anos depois de Cristo, quando a igreja ainda estava se organizando. Vamos ver o que seriam, né? Primeiro a gente tinha os apóstolos, né? Que era a liderança da igreja primitiva. O que era classificado, o que era um título para ser apóstolo? Ter sido testemunha de Jesus. Então, por isso que hoje não tem mais apóstolo. Será que tem alguém aí que conviveu com Jesus, recebeu? Não. Então, esse pessoal aí que se diz apóstolo é tudo falso líder. Isso eu afirmo tranquilamente mesmo, indo para a internet, porque a Bíblia nos ajuda a definir isso daí. Então, os líderes das igrejas primitivas eram os mais respeitados, eram os apóstolos, porque eles receberam o ensinamento diretamente de Jesus. Então, eles eram o topo lá da liderança. Embora a gente vê nas cartas de Paulo que havia pessoas que contestavam Paulo, né, que eram apóstolos, porque diziam que ele não tinha visto Jesus. Mas aí é outra história, tem aí a questão aí para a gente defender isso aí. Os outros eram os profetas, que seriam para nós hoje como se fossem os missionários. Os profetas
eram missionários itinerantes, eles recebiam a mensagem de Deus e saíam para proclamar essa mensagem. Tá? Então eles tinham grande autoridade na igreja também, porque se dizia que eles tinham recebido a revelação e falar a palavra. O conceito de profeta, alguns defendem que hoje não tem mais profeta, outros, né? Então tem aí uma certa discordância a respeito disso, porque às vezes a pessoa pensa que o profeta é quem revela o futuro. Mas se a gente for ver, a maioria das vezes que o profeta se manifestou, foi para trazer a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, baseado nisso, muitos creem que existe sim ainda o dom de profecia. É aquela pessoa que, lendo um texto da Bíblia, consegue ter a mente aberta, clareada, para transmitir para outras pessoas. Não vou entrar aqui no mérito, porque não é esse o propósito, né? E havia também os anciões, ou ancião, que eram as pessoas que eram líderes da igreja local, né? Poderíamos dizer os pastores, né? Então eles não andavam por aí, eles eram responsáveis por uma comunidade, por um grupo de crentes, tá? Vamos dizer assim. Então eles tinham a função de tomar conta da comunidade, e entre eles havia sim alguma divergência. Na carta de João ele vai alertar que, por exemplo, aí os profetas, esses missionários itinerantes, às vezes vinham trazendo mensagens que não eram baseadas na doutrina apostólica. Já naquela época havia os aproveitadores. Por quê? Porque esse pessoal todo, eles eram mantidos pela comunidade, né? Os profetas, os anciões, quem mantinha? A comunidade, através do recolhimento de ofertas. Então, alguns mal intencionados, itinerantes, às vezes apareciam, né, defendendo uma determinada doutrina que não era a doutrina apostólica. Eles estavam pensando em dinheiro, né? Se aproveitavam, ficavam hospedados na casa dos irmãos, comendo, bebendo, né? Se aproveitando. Graças a Deus que não tem mais isso hoje também, a gente já resolveu esse problema, imagina, não tem aproveitador usando o evangelho, né? Então, mas você vê que não é algo novo, né? E aí, lá na carta de Paulo para Timóteo, ele faz lá um alerta: os anciãos que governam bem sejam considerados dignos de dobrada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né? Esse alerta lá é por causa de todo esse contexto. Cuidado, né? Escolham a quem vocês estão ajudando, escolham a quem vocês estão ouvindo. Então a gente percebe que tem tudo uma interligação, né? Os problemas tratados por Paulo foram tratados por Pedro, foram tratados por João, foram tratados por Judas, porque incomodavam, né? Então tinham que ser tratados. E aí vamos em frente, né? Há um alerta lá: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E aí eu destaquei ali, né? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Lá vem de novo o alerta, né? Muitas pessoas têm me procurado, questionado sobre esse tipo de declaração. Eu tenho respondido na medida do possível, né? Parece que isso é difícil de entender. Alguns combatem com alguns outros textos bíblicos tirados do contexto, eu até entendo, né? Não que eu concorde, mas eu entendo. Mas
Os apóstolos, né, os líderes da igreja naquele momento, estavam sempre alertando sobre isso. Estavam sempre ensinando sobre como tratar. Né? Então, o João está alertando isso e dando um conselho muito prático. João, o apóstolo amado, o que começa falando do amor, o evangelho do João é o que mais fala do amor, né? Mas ele está dizendo aqui nessa carta, não recebam quem vem trazendo doutrina diferente. Quando vierem esses profetas itinerantes, faça uma análise do que eles estão falando. Veja se eles estão seguindo a doutrina dos apóstolos, a doutrina que foi ensinada, que foi deixada. Se eles estiverem ensinando algo que está fora, afasta deles, não, nem recebe. Olha que coisa bem dura, né? Porque uma sementinha do erro vai germinando e vai provocando uma contenda, vai provocando um erro enorme. O que parece no começo uma coisa banal, né, pode causar um sério estrago. Bom, isso pode ser duro, né? Esse tipo de mensagem que, repito, Paulo dá, Pedro dá, João dá, Tiago já dá, né? Judas. Parece, né? Pode ser algo, nossa, mas que coisa, né? Que falta de amor, que coisa dura. Eu já dei o exemplo aqui, né? Você ama o seu filho, você, porque ama tanto, não corrige, aceita tudo o que ele fizer. Eu não fiz isso na educação, né? Não fiz. Quando foi necessário corrigir, eu apliquei a correção, né? Então, não podemos usar como justificativa isso para aceitar o erro. Então, pode parecer duro, mas é importante, né? É importante que isso seja feito, claro, com base no que a Bíblia ensina, com amor. O objetivo é restaurar, o objetivo não é afastar, mas tem gente que não adianta, né? Não tem jeito, né? Esses dias estava dando uma entrevista aí, uma senhora, e aí a pessoa perguntou, mas a senhora não faz nada para o senhor? Meu amigo, não tem mais jeito, meu filho, eu larguei, não tem mais jeito. Eu eduquei, eu falei, eu alertei, mas não tem jeito, então acabou. Nem em casa eu deixo ele entrar mais. Meu filho não entra mais na minha casa, porque eu não aprovo o que ele faz. Ele entra na minha casa, ele vem esconder trouxinha de cocaína na gaveta. Como é que eu vou admitir meu filho dentro de casa? Né? Então, a gente poderia dizer, nossa, essa senhora não ama o filho, odeia o filho. Não, mas porque ela ama, ela não vai compactuar com esse erro. Então, para proteger a igreja na época da mentira, dos falsos ensinos, é que é tratado com essa firmeza, com esse compromisso, né? Então João chama a gente para estar alerta, para estar vigilante, para estar atento quanto a esses problemas. A gente tem um texto ali, né, que eu fui buscar lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, que diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então é uma afirmação aqui nessa carta, né? Também alertando. Seguir, estar firme, significa seguir os princípios evangélicos. Quem se desvia ou tenta mudar para outro ensino, não está seguindo os ensinamentos de Jesus, não está seguindo os ensinos do Evangelho. Então esse é o resumo todo
né, dessa carta de João, dessa segunda carta de João, mais uma vez, repito, não sei se felizmente ou infelizmente, que começa com elogio, né? A gente falou na semana da última aula aí sobre os Efésios, né, que há uma crítica lá no Apocalipse, que eles haviam abandonado o primeiro amor. O Pedro trata disso, o João trata disso, né? Então, são cartas cujo objetivo é restaurar a igreja, né, para o que ela deveria ser: a pregação do Evangelho, os ensinos da doutrina, a verdade, porque já havia todo esse problema. E uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante, que naquela época era mais difícil disseminar a mentira, né? Por quê? Porque a gente não tinha essa estrutura de comunicação que tem hoje, né? Não tinha jornais como a gente tem hoje, rádio, né? Televisão, internet, ninguém nem imaginava, né? Agora imagina o alcance que esses veículos têm hoje para disseminar a mentira, né? Como é tão mais fácil, tão mais simples. Aqui a gente tinha os profetas itinerantes, né? As pessoas que iam passando de cidade em cidade e falando, disseminando as mentiras ou as filosofias. Hoje nem precisa fazer isso, você liga a televisão, você vê um post na internet, você vê um videozinho no YouTube, né? E às vezes é tanta gente falando a mesma coisa, deve ser verdade, né? Então não é um problema só nosso, atual, é um problema que já havia na igreja primitiva e que já era combatido pelos líderes, era combatido pela liderança local, pelos apóstolos, para que houvesse esse alerta. E aí a gente vai para a terceira carta de João. E aí já é uma carta mais pessoal, né? Ele vai citar aí duas pessoas, né? Ele vai fazer citação a duas pessoas, também é um trecho bem pequenininho, um trecho bem curtinho. Então está lá, né? Já diz ao que veio ali: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, olha que bacana, né? Que gostoso. Ele já é mais pessoal, está endereçando lá para uma pessoa, elogiando essa pessoa, porque ela está andando na verdade. E de novo, né? Sempre que tem um que anda na verdade, sempre tem um que não anda, né? Vai ter um sujeito aí que não anda assim tão na verdade, né? Pressupõe-se, a gente vai ver que assim o é, né? Que o Gaio aí tá na verdade, ele está elogiando, mas, entretanto, todavia, não obstante, vai ter sempre aquele sujeitinho, né? Como diz aí na gíria, não sei se ainda usa, tem o sangue ruim, né? Tem o sangue bom e tem o sangue ruim. Bom, a igreja estava crescendo aí rapidamente, né? Foi um período, a gente está aí vendo nos sermões do pastor Wilson sobre Atos, né? E a expansão da igreja, foi um período muito fértil, né? Onde a igreja se expandiu tremendamente. Então, é claro, tinha questão de divisões internas, tinha o problema do judeu com o gentio. Tinha gente que vinha com uma filosofia, outro vinha com outro, e estava dentro da igreja e queria misturar isso.
A gente já viu que muitos queriam trazer, aproximar o Evangelho com a questão da cultura, né, para deixar o Evangelho mais aceitável, né? Então já havia tudo isso, a gente viu isso aí nas cartas de Pedro, né, que havia essa questão, essa proximidade. Então tinha divisões, né? Tinha líderes amorosos, tinha líderes autoritários, tinha gente que não obedecia à liderança. Tudo isso daí claramente está tratado nas cartas, está tratado aqui na Bíblia, né? Então, ele vai dizer lá, né? Escrevi alguma coisa à igreja, mas, né, tá lá o sujeito, lá, o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então tinha lá o que estava em busca da verdade, mas havia um outro membro lá, um líder da igreja, que estava causando problema, né? E ele fazia parte lá da liderança, né? Então vamos fazer um paradoxo aí entre eles, né? Então Gaio, vamos falar, né? Exemplo de fidelidade, hospitalidades, né? Ele tinha algumas características de comportamento. Ele era fiel à verdade, né? É dito lá, está escrito lá, né? Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então João está fazendo um elogio, né, a Gaio, que ele é uma pessoa que é fiel, que defende a verdade. O que ele fazia também? Ele era hospitaleiro. Era importante naquela época, não era tão comum hotéis, Airbnb, né? Então, esse pessoal vinha caminhando de dias, né? Às vezes de uma cidade para outra não dava para chamar um Uber, né? Um 99. O sujeito ia andando, era difícil, demorava. Então, ao chegar em algum lugar, eles precisavam de ficarem com alguém, né? Terem alimentação, né? Terem acolhida. E esse era o que fazia isso, olha lá, acolhia os irmãos, missionários, estranhos. Então ele era uma pessoa que se disponibilizava, né? Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, né? Então ele acolhia, né? Mesmo quando era de fora, de longe, era algo que era muito bom. Cooperador na obra de Deus, né? Ele ajudava no avanço do Evangelho, ele estava colaborando. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então ele dava abrigo, dava acolhida, e ele recomenda que continue apoiando, porque isso é bom, né? Ajudava no avanço, né? Ajudava o Evangelho. E o outro, né? É um exemplo, né? Tá, mas de orgulho e divisão, né? Ele era orgulhoso, ele era autoritário, né? Eu mando aqui, eu decido, eu não recebo ninguém, eu escolho quem eu recebo, né? Escrevi alguma coisa à igreja, mas o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, não queria saber, né? Mesmo aqueles que estavam ensinando a verdade, ele não queria saber. Não, a Bíblia não diz isso, né? Mas pode ser que ele considerasse uma ameaça, né? Se ele é líder, vem alguém aqui, né, que está ensinando, opa, posso perder a liderança. Eu não sei se é isso, o texto não diz isso, mas quem sabe, né? É uma possibilidade. Ele tinha resistência à autoridade apostólica, né? Que é algo que não deveria acontecer. Por isso, se eu for aí,
far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então o sujeito ainda era maledicente, além de orgulhoso, autoritário, era maledicente, estava falando mal da liderança apostólica, que a gente já destacou aqui que era a liderança maior da igreja primitiva, né? Ele rejeitava os escritos apostólicos, questionava, né? Que mostra que ele tinha um espírito rebelde, um espírito desrespeitoso. Ele não hospedava ninguém, né? Ele só criava divisão, né? E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só, né? Ele não acolhia ninguém, o irmão Roland acolheu, está fora, não veio mais na igreja, pronto. Não era para ter acolhido, acolheu, não pode, né? Então, olha só quanta diferença, né, de comportamento. Então, um vive a verdade com amor prático, o outro, orgulho e buscando só poder dentro da igreja. E aí, coloquei uma figurinha ali, né? Um ambiente tóxico sempre tem uma liderança fraca por trás. Quando a liderança não se manifesta, o mal avança em qualquer lugar. Na política, na igreja, no ensino, né? Toda organização necessita de uma liderança forte. Se essa liderança é vaga, sempre vai assumir alguém no lugar. Isso é a história da humanidade. É a história da humanidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa pequenininha cartinha de João nos alerta para coisas importantíssimas, né? Que a gente poderia até se aprofundar mais, estudar mais, mas a gente está dando uma visão panorâmica aqui, né? Vocês já sabem disso, a gente sempre tem que falar, né? Mas guardem aquela frase ali, né? Um ambiente tóxico sempre tem uma liderança fraca por trás. Problemas existem, a Bíblia ensina como resolver, tratar com amor, tratar com carinho, mas firmeza, tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque senão o mal vence, né? O mal está sempre à porta, tentando deturpar as verdades. E aí a gente chega na carta de Judas, né? E vai continuar da mesma maneira, não adianta, não vai mudar. Opa, agora vamos mudar de assunto. Não, vou fazer o quê? Não dá, né? É o que está lá, é o que a gente vê. Bom, quem é o autor de Judas? Aí tem uma confusão, né? Tem 5 pessoas com o nome de Judas. E agora, quem é o Judas que escreveu, né? A gente falou disso lá no livro de Hebreus, né? Foi Paulo, quem foi? A gente acabou concluindo que o mensageiro não importa, o que importa é o conteúdo da mensagem, né? Essa coisa aí de quem é fica para os acadêmicos, esse pessoal que está fazendo doutorado em teologia, né? Aí precisa dar resposta para essas coisas, defender tese na frente dos doutores e tal, né? Mas nós temos que nos preocupar com a mensagem, o que é proveitoso para nós, né? O que está sendo dito aí, né? Provavelmente aí, esse Judas que se refere é o irmão de Jesus, ok? É o que tem aí um consenso, vamos dizer, um consenso maior, tá bom? Mas a carta não deixa isso claro, tá bom? Então, tem coisa na Bíblia que está lá, claro, escrita, e a gente afirma, e acabou. Então não está escrito, mas vamos considerar a mensagem, tá? Tem alguém que escreveu e falou. E o que Judas fala, por que você colocou Pedro? Porque estão falando a mesma coisa, praticamente, né?
recordando lá 2 Pedro 2,1, está dizendo assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, né, devagarzinho, né, não vai ser de repente, vai ser aos pouquinhos, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o próprio Senhor. Então, é para recordar aí, né, que Judas vai tratar na sua carta dos problemas recorrentes. Né? Olha lá, Judas 1,4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Olha lá, não bate com o outro? Né? O que é dissimulação? Fingimento, hipocrisia. Né? Coloquei lá porque... os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e se negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Libertinagem é uma vida sem restrição moral, sem ética social. Isso é libertinagem, que vai de encontro ao quê? Ao que o gnóstico ensinava. Okay? Era o que o gnóstico dizia, não tem problema, o problema nosso é a carne, é o corpo, está liberado, está tudo liberado, está tudo tranquilo, se cuidou do espírito. E como que eu cuidava do espírito? Através do conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu sou mais que você, eu sou superior a você, então eu faço o que eu quiser. Se eu sou superior a você, eu não estou limitado a nenhuma regra ética, nenhuma regra moral. Então Judas está alertando sobre essas pessoas. E essas pessoas, ainda bem que essas pessoas não estavam na igreja, estavam fora da igreja, né? Não, na igreja. Não, estava na igreja. Ó, irmão, está atento aí. Estavam na igreja, porque esse pessoal todo não escreveu para quem estava fora. Não adianta escrever regras doutrinárias para quem está fora. Para quem está fora, a gente prega o Evangelho, na esperança que sejam verdadeiramente convertidos e mudem seu padrão de vida. Mas para quem está dentro da igreja, a gente ensina doutrina. Bom, essas pessoas estão introduzindo coisas erradas. E qual é a alegação? A graça. A graça. Estou salvo, beleza, vou para o céu, oh, que maravilha, está tudo certo agora. Pensamento gnóstico. Quantas pessoas na igreja atualmente não têm esse pensamento? Sou salvo, sou de Jesus, eu aceitei Cristo, fui batizado, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem problema, eu estou salvo. Pensamento gnóstico. Anos, séculos depois que Pedro, Paulo, Tiago, João questionou na igreja primitiva, dentro da igreja pós-moderna. Você nem sabia que isso era um pensamento gnóstico, né? Mas agora você já sabe. Né? De repente você está pensando como um gnóstico e não como um fundamentado na Bíblia. Tomamos cuidado com isso daí. Bom, continua lá. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Olha o que esse povinho estava fazendo lá na igreja, dentro da igreja, né? E como que o Judas chama esse pessoal lá? O que eles eram? Sonhadores alucinados, né? Contaminando a carne, rejeitando o governo, difamando a autoridade. É isso que Judas tem para falar para esse pessoal aí. Eles eram sonhadores alucinados. Né? O que é sonhador alucinado? Quem tem visão distorcida da verdade.
não conhece a verdade. É isso que ele quer dizer, esse pessoal não conhece a verdade. Ou eles pensam que estão falando a verdade e não estão, estão sob influência de alguém. Né? Então tem uma visão distorcida do que é a verdade. Contaminam a carne. O que é isso? Né? Sugere pessoas com comportamentos imorais, né? Pecaminosos. E esses comportamentos imorais e pecaminosos dentro da igreja prejudicam. Eu lembrei aqui de um fato, né? Houve lá uma assembleia, alguém dedurou um irmão que estava recebendo dinheiro de corrupção. Né? Então esse irmão foi levado lá para a assembleia e aí iriam tratar esse problema. Percebe? Era um problema que afetava a igreja. Né? Vamos dizer assim, vamos aliviar. Enquanto ele era corrupto e ninguém sabia, então vamos dizer que estava tudo bem. Não está tudo bem, não é isso? Eu estou só... Mas alguém da igreja descobriu e aí trouxe para a igreja. Não, então não pode. Como é que a gente vai conviver dentro da igreja com uma pessoa que aceita dinheiro de corrupção? Aí tal, e conversa e tal, e aí, o irmão levantou, falou que pedia desculpa, tá tudo bem, beleza, tá tudo certo, tudo resolvido. Aí o irmão falou, peraí, tudo resolvido? Não. Mas por quê? O que não está resolvido? Você vai devolver todo o dinheiro? Ao que ele respondeu, bom, isso é uma questão pessoal minha. Então o problema não foi resolvido, certo? Porque problema resolvido envolve arrependimento. Se não houve arrependimento, eu vou continuar rico com o dinheiro que eu consegui da corrupção. Percebe como contamina, né? Como a coisa toma um rumo que, se a gente não trata, né, vai para um rumo incoerente. Ele fala lá que rejeita o governo, né? Ou seja, não respeita a autoridade estabelecida. Esse pessoal, né? Eu conheço, eu tenho gnose, então eu não tenho que obedecer você. Já ouvi isso dentro da igreja. Nossa, esse pastor aí, eu sei mais do que ele. Vou aceitar o que esse pastorzinho fala? Eu sei mais. Né? Então rejeita a autoridade, rejeita a liderança. E ainda por cima difamam. Né? Ele cita lá, né? Falam mal, caluniam, totalmente oposto ao amor, totalmente oposto à submissão, ao que João, né, falou, com amor, tratar os irmãos. Esses estavam fazendo essa confusão toda. E aí Judas vai alertar, né? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Isso aqui são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ó, já tinha, gente. Já tinha esse povo aí. Né? Você já teve essa experiência, né? O irmão chegar para você aquela coisa, né? Vem assim, destilando aquele melzinho no começo, que depois vira veneno. Né? É mais ou menos isso que ele está falando aí. Né? Eles são aduladores, ninguém vai. Né? Começa com aquela bajulação, aquela adulação, né? E ele está dizendo lá que tinham motivos interesseiros. Olha lá a questão. Né? E aí a gente tira o que daí? Alguns comportamentos a serem evitados, como lição para nós. Murmurações e críticas constantes. Não deveria haver esse tipo de comportamento no meio cristão. Né? Na igreja que eu estava lá, o pastor na Igreja Batista Regular também é presidente da igreja, tá? Não tem distinção isso daí. Então ele conduzia a assembleia e quando a gente votava alguma coisa, sempre no final ele dizia o seguinte: a assembleia decidiu.
quem comentar esse assunto fora daqui vai ser colocado sob disciplina, porque foi decidido como uma assembleia unânime da igreja. Ah, mas eu não gostei. Vai embora, vai para outra igreja, sem problema nenhum. Mas não faça murmurações, não critique a decisão, não critique a liderança, porque essa liderança não vai permitir. E ele não permitia mesmo. Cansamos de ter gente disciplinada porque não aceitava o que a Assembleia havia decidido. Né? Então, murmurações e críticas não ajudam em nada, só atrapalha, só complica. Né? Atitude negativa e descontentamento. A gente não pode ter essa atitude. A gente tem que ter alguma coerência. Se as atitudes que foram tomadas, foram decididas, são atitudes baseadas na Bíblia, são atitudes que foram autorizadas a uma liderança, nós temos que aceitar. Comportamento egoísta e interesseiro. A igreja não é minha. Às vezes a gente fala, qual que é a sua igreja? Aí basta. A igreja não é minha, gente. Que isso? A igreja é do Edson? Não é. A igreja é de Cristo, um corpo reunido para um edificar o outro. Esse conceito de minha igreja só atrapalha. A gente tem que ter o pensamento, a igreja é de Cristo. O objetivo da igreja é propalar o Evangelho, pregar o Evangelho, edificar uns aos outros, através de palavras, comportamentos e atitudes. Esse é o ensinamento neotestamentário. Arrogância e orgulho. A questão de a pessoa querer ser arrogante, orgulhosa. A gente tem esse princípio do gnóstico. Eu conheço, eu sei, eu tenho experiência disso, eu participei. Como se você pudesse decidir tudo porque você tem gnose, tem conhecimento. Então, a gente tem que afastar esse tipo. E outra coisa, adulação ou manipulação dos outros para obter vantagem. Tudo isso, a gente tira de 3 cartinhas. Com todo respeito aqui, falando de cartinhas. Adulação ou manipulação é um perigo. Irmãos que se aproximam. É nesse sentido que eu digo, por exemplo, que as pessoas não entendem, que é se afastar desses irmãos. Se eu sei que um irmão tem esse tipo de comportamento, não quer dizer que eu vou virar a cara para ele. Eu entrei na igreja, ele veio me cumprimentar, eu não quero saber. Não é isso. Eu vou cumprimentar, eu vou dar o meu sorriso, eu vou dar um aperto de mão. Eu vou querer que esse irmão seja restaurado, mas se ele me convidar para tomar um café na casa dele, eu não vou, porque ele vai vir com manipulação, ele vai vir com adulação, ele vai vir com murmuração. Eu já presenciei isso em algumas igrejas. Aqueles irmãos que me convidaram para um almoço, para um jantar, e no meio começam a falar mal do pastor, mal da liderança. Eu já passei por isso. E aí eu fui obrigado a me levantar, pedir licença com toda a educação para poder me retirar. E a partir daquele momento eu não tive mais comunhão com esse irmão. Cumprimentava, sorria na igreja, sem problema nenhum. E sempre orando, sempre querendo que esse irmão fosse restaurado. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. E aí a gente tem lá os versos 17 e 21, que eu também quero fazer aí uma análise, Ele fala lá, no último tempo haverá escarnecedores,
ele está citando a profecias, né, até de Jesus, citadas aí nos evangelhos, né, que haveriam pessoas céticas, irônicas, hostis com relação à religião, que haveria muito isso nos últimos tempos. Né? Ele diz também, andando segundo as suas ímpias paixões. O que significa isso? Guiados pelo seu próprio desejo, querendo fazer o que elas achavam que tem que ser feito. Então é um alerta, né, que para essas pessoas. Aí ele continua no versículo, essas pessoas, né, que pessoas? Os escarnecedores, os que andam segundo as suas paixões, essas pessoas são as que promovem divisões, as que são egoístas, as que são orgulhosas, as que querem ter a primazia, aos que querem ter autoridade acima da autoridade imposta pela igreja. Essas pessoas, elas causam conflito, causam confusão, né? Causam problema na comunidade, muitas vezes usando, deturpando textos da Bíblia para justificar o que elas estão fazendo de errado. Ele coloca a palavra sensuais, que significa guiadas pelo seu próprio interesse, pelos seus próprios desejos. Quanta coisa, e a gente podia destrinchar isso aí em um por um desses itens e se aprofundar, né, e fazer uma análise. E ele ainda fala lá, né, terminando, pessoas que não têm o Espírito. A gente já falou aqui que às vezes a gente tem gente que está na igreja, frequenta, ajuda, mas nunca foi convertido realmente. Eu citei aqui, não sei se vocês lembram ainda, aquela questão do pastor de Cubatão. Estão lembrados disso que eu falei? Foi ordenado, foi escolhido, fez seminário, fez teologia, né? Foi para a igreja, batizou, casou e no meio de um culto evangelístico começou a chorar e falou que não era salvo. Quem estava aqui na aula viu. Quem não estava, recupera lá no vídeo e vai olhar. Então, tem sim na igreja pessoas que não são convertidas, são religiosas. São religiosas, seguem um grupo, gostam, acham gostoso, agradável, né? Tem bastante coisa gostosa na igreja, então eu vou lá. É gostoso, é agradável, e não teve uma verdadeira conversão. É o alerta que nos é feito. Pessoas que não têm o Espírito, o que é? Não tem relação pessoal com Deus. Não tem relação pessoal nenhuma. Conhecer a Deus é diferente de ter relação com Deus. Eu conheço, deixa eu ver quem eu conheço, tem que tomar cuidado até com quem a gente fala que conhece hoje em dia, né? Sei lá. Eu conheço aí, vai, um deputado, qualquer um, né? Eu conheço ele, mas eu não tenho relação com ele. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele fala, eu não sei como é a vida dele. Dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, Jesus morreu para me salvar, Jesus morreu para... E que relação você tem com esse Jesus, com esse Deus? É diferente, né? A gente tem que ter relação pessoal. Não são regeneradas pelo Espírito Santo. Essas pessoas que não têm o Espírito não são regeneradas. Então, falta, não são guiadas pelo Espírito em suas decisões e ações. A pessoa pode ter aceitado a Cristo, aceitou a Cristo, tem o Espírito Santo, ok? Ninguém aqui está esperando falar em línguas para receber o Espírito Santo, né? Por favor, né? Aceitou a Cristo, tem o Espírito Santo, mas é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não toma conta do seu corpo e a partir daí você vai fazer o que o Espírito manda. Não é assim. Eu tenho que dar liberdade para o Espírito agir, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Se eu não for guiado, eu não der permissão, eu já falei que o Espírito Santo não toma posse do seu corpo. Quem possui é demônio, o Espírito Santo não.
O Espírito Santo, eu dou a liberdade para ele agir na minha vida ou não. Não tem capacidade de discernir a verdade espiritual. Tudo isso significa naquilo ali, que não tem o Espírito. Olha só como a Bíblia é. De repente você lê assim esse versículo, opa, já li, beleza. Cheguei em Judas, estou acabando. Está em novembro, estou acabando, já acabou. E aí, mãe, o que é não tem o Espírito? O que é sensual? O que é carnal? Percebe? Precisa destrinchar essas coisas aí para saber. Bom, essas cartas que a gente viu, Hebreus, Pedro, João, Judas, coloquei ali alerta, aviso, cuidado, preste atenção. Foram apresentadas nessas 4 cartas bases bíblicas e recursos que a igreja tem para lidar com quem causa problema. Se você vai aceitar ou não, não é problema meu. Você que vai ter que se explicar depois com Deus. Mas não use como desculpa que a Bíblia é difícil, é complicado, não é? Está claro, está claro. Se você achou que não está claro, a gente pode sentar depois e conversar a respeito. Mas a Bíblia ensina, a palavra ensina. É só ali? Não, não é só lá. Não é. Não vai dar tempo de ler tudo aí, tá? Depois você vai na sua casa e lê. 1 Coríntios 5:11 fala, 2 Tessalonicenses 3:6 fala, Tito 3:10 e 11 fala, Romanos 16 e 17 fala, Efésios 5:11 fala. Como tem que tratar problemas, como tem que ser a igreja. Não tem desculpa, não tem desculpa. E olha lá aquilo ali, Tiago 3, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Você quer ser mestre? Quer ensinar? Quer ter liderança? Cuidado com o que você quer ser. Porque vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se você é líder de uma igreja e não toma providência, se cuida ali, se cuida, tá? Porque o julgamento de líderes omissos vai ser um julgamento bem rigoroso. E todos nós vamos passar por julgamento. Alguns para condenação, outros para receber galardão ou não.